9 vereadores presentes. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 18h05. Nesse instante, coloco em discussão e votação as atas da 15ª sessão ordinária, constando a errata referente à página 1 e 2, entrada de projetos do Executivo na sessão do dia 8 de maio de 2018, bem como das sessões extraordinárias 24ª e 25ª. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovada as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Projeto de resolução número 04/2018, autoria da mesa diretiva. A Comissão de Justiça. Balancete da Prefeitura 06/2018, de autoria do Poder Executivo. A Comissão de Finanças. Projeto de lei número 28/2018, de autoria de Sebastião Batista Machado. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 29/2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 30/2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 31/2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 32/2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 33/2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 34/2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 35/2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Não existe mais projetos protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exato parecer favorável acerca da emenda aditiva ao projeto de lei número 102/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro, que verte sobre a aplicação de multa pelo acionamento indevido do serviço telefônico de atendimento a emergências relativo do serviço da SAMU e da Guarda Civil Municipal. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei 01/2018, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que altera a lei orgânica do município. A ordem do dia na próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei número 20/2018, de autoria do vereador Júlio César Mendes, que dispõe sobre denominação de nome de rua. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei número 19/2018, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira, que dispõe sobre denominação de nome de rua. A ordem do dia da próxima sessão. Não existe mais pareceres protocolados nesta sessão.
Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 56/18. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da administração para que informe se o Poder Executivo está acompanhando o serviço de instalação de redutores de velocidades no município. Requerimento de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Este vereador. Vereador Júlio César Mendes, por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, mesa diretiva, nobres pares, público presente e aqueles que nos acompanham pela rede social. Uma boa noite a todos. Bom, apresentei esse requerimento para cobrar aí do poder público algumas medidas com relação ao serviço que vem sendo prestado por esta empresa terceirizada que foi contratada para a instalação dos redutores de velocidade na cidade. Algumas pessoas me procuraram, entraram em contato, falando que alguns redutores estão sendo instalados fora do padrão, em desacordo aí com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Redutores, alguns mais altos, outros mais baixos, também com relação ao horário de instalação. Se eu não me engano, na semana retrasada, a empresa contratada instalou um redutor de velocidade às 10 horas da noite ali no bairro do Tanque. Eu acredito que seja conhecimento de outros vereadores da casa. E não sinalizou, e por conta disso gerou aí um acidente, causando ferimentos a uma motociclista. Então a gente cobra do poder público aí medidas que notifiquem a empresa, né, para que sejam aí tomadas as providências necessárias com relação a essa situação. Então era isso, senhor presidente. Obrigado. Uma parte? Sim. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres pares da mesa diretora, público presente, meus pares vereadores, vereador, líder do governo. Boa tarde àqueles que nos assistem pela internet também. Uma alegria estar mais uma terça-feira aqui discutindo diversos assuntos de interesse público. E quero parabenizar o meu colega vereador Júlio pela apresentação desse requerimento. Na verdade, eu gostaria inclusive de pedir para assinar em conjunto. Autorizado. E mais uma vez colocar de forma pública esse problema que nós temos com os redutores de velocidade. Em 2013, essa casa fez uma comissão temporária de assuntos relevantes referente ao trânsito na cidade. Posteriormente fizemos outra para discutir as razões dos acidentes de trânsito. O nobre vereador Biratã se recorda, acredito que o nobre vereador Fabiano também. E nessa primeira comissão que nós fizemos, ficou uma das conclusões da comissão, seria que a prefeitura, de forma paulatina, deveria, ao longo do tempo, promover uma substituição das lombadas físicas, as populares quebra-molas, por lombadas eletrônicas. A começar nas principais vias do município. Por quê? Isso traz inúmeros benefícios para a coletividade. Você continua tendo, obviamente, um controle da velocidade permitida na via, mas, em contrapartida, você não tem o bendito arranque e para de quem está chegando na lombada. Isso causa prejudica a fluidez do trânsito, né? Porque a pessoa tem que reduzir a quase zero, 10 km por hora quando vai atravessar um quebra-mola, quando a velocidade da via é 30, 40 ou 50. Então, sempre onde tem um quebra-mola e existe grande volume de veículo, a tendência, especialmente nos horários de pico, é que cause um maior congestionamento, prejudique a fluidez do tráfego. Existem estudos que comprovam que quebra-molas prejudicam e aceleram o tempo de manutenção dos veículos, quer seja referente à embreagem, quer seja freio, quer seja os próprios amortecedores dos veículos. Existem estudos técnicos nessa linha. Então, seria também um benefício para o munícipe a retirada desses quebra-molas. E aí agora eu passo a entrar no argumento do vereador Júlio, que aí existem as questões técnicas para se colocar uma lombada,
Lombada, o quebra-mola, né, o físico, você não pode colocar em vias com uma inclinação maior que 6 graus. Existe norma técnica de como deve ser, vamos dizer assim, o formato daquele quebra-mola, que muitas vezes não é obedecido. Demanda uma manutenção constante da prefeitura com sinalização e com pintura. A prefeitura não tem perna para fazer isso. A prefeitura não tem dinheiro para manter todas as lombadas do município pintadas da forma como deve ser. E isso causa o quê? Causa acidente. Quando não causa acidente, causa que algum de nós aqui, ainda os que enxergam bem, de noite não enxergam a lombada e rampam a lombada. Eu sou mestre em fazer isso. Na Jerônimo de Camargo, então, nossa. Né? Às vezes, durante o dia, se tem lombada perto de árvore, a árvore faz sombra na lombada, você não enxerga. Né? E isso causa acidente, causa transtorno. Então, a prefeitura precisa ter uma política de mobilidade urbana definida nesse sentido, para nos dar um norte. É caro, a gente não consegue tirar todos os quebra-molas agora, mas ao longo dos anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, nós vamos fazer a substituição paulatina. E, obviamente, não com o intuito de multar ou prejudicar o cidadão, não é nada disso, é questão de educar o trânsito e trazer uma fluidez maior ao tráfego de veículos na nossa cidade. Então, parabenizo o vereador Júlio, existe a questão da segurança muito bem colocada, que acho que deve ser o elemento norteador desse requerimento, mas todas essas questões afetas à mobilidade urbana também vêm para esse assunto. Então eu peço encarecidamente que a prefeitura dê uma atenção àquele relatório elaborado ainda em 2013, só 5 anos atrás, quando nós já falávamos disso e já pedimos medidas nesse sentido à prefeitura. Parabéns pelo requerimento mais uma vez. Obrigado, senhora presidente. Obrigado pela parte. Boa parte, senhor vereador. Dá tempo? Sim. Bom, boa noite a todos, nobres pares, senhor presidente. Falar aqui da lombada lá que o nobre vereador citou do bairro do Tanque. Fiquei sabendo, sim, a gente mora lá, a gente ficou sabendo. O senhor falou do horário, a lombada começou a fazer às 11 horas da noite. 11 horas, terminaram meia-noite, quase 1 hora. A questão da moça cair lá, a lombada, ela tinha placa de sinalização. Ela caiu por volta das 2h30. Ela caiu, porque ela passou correndo, bateu na outra moto e caiu. A outra parou, ela não parou. Logicamente que ela não prestou atenção na placa. Mas a gente cobrou, o pessoal que fez, eles falaram que não dá para pintar na hora, tem que ter um prazo para pintar as lombadas. E pelo que eu vejo do pessoal do bairro do Tanque, aquela lombada foi bem-vinda lá. Foi muito bem-vinda. Não teve muita reclamação do jeito que o pessoal está falando. Logicamente que quando acontece o acidente, o pessoal coloca no Facebook, aí o pessoal que nem conhece o bairro fica falando um monte. Também concordo com o vereador Daniel Martini, né, que tem vários lugares aí que a gente não enxerga, tem que pintar, está faltando muita coisa. Mas a questão da lombada, no bairro do Tanque, tem mais 10 para fazer. Tem as ruas lá que o pessoal está de brincadeira, umas ruas que asfaltou, 600 metros de asfalto, o pessoal fica naquela correria, e ali, onde foi posto a lombada Nelo Bassi, é onde sai a criança da escola. E não foi porque o carro rodou lá que foi feita essa lombada. O pessoal falou, depois que aconteceu do carro, não tem nada a ver com o carro. É porque é uma saída de escola, é uma saída que sai 1000 alunos, às 6 horas da tarde, o pessoal não respeita. O bairro o pessoal não respeita. Está difícil, precisa pôr lombada mesmo, precisa fazer lombada. Tá? Concordo quando o vereador Daniel Martins fala também do retorno de velocidade. Aqui na Jerônimo, na saída, quando você pega a própria Fernando Dias, ali, logo se já não aconteceu, logo vai acontecer acidente. A gente sabe o que vai acontecer. Porque o pessoal não respeita, colocaram uma faixa de pedestre, o carro pega uma velocidade, a gente já passou, já quase um para, o outro não para, tem um motoqueiro que passa, bate. A gente tem que dar uma pegada assim no trânsito, a gente tem que acompanhar. Eu tenho certeza que não tem ninguém acompanhando, porque meia-noite está fazendo lombada. Acho que não deve ter esse acompanhamento. E queria pedir para assinar junto com a sua excelência também, senhor Júlio. Está autorizado, não, vereador, só para finalizar. Bom, o intuito do requerimento é cobrar que a administração acompanhe esse trabalho, né? Coloque alguém para fiscalizar isso. E o que a gente percebe é que ninguém está fiscalizando, né? A lombada foi instalada às 11 horas da noite e não tinha ninguém da prefeitura lá para acompanhar o serviço. É isso que eu estou questionando. Então precisa colocar alguém dentro da administração para acompanhar o trabalho que essas empresas terceirizadas vêm prestando aí no município. Porque não é só esse problema que
da instalação dos redutores de velocidade. Existem outros inúmeros problemas aí, né, que a gente recebe falando aí do trabalho que vem sendo executado aí por essas empresas contratadas pela prefeitura, né? Não está havendo fiscalização, né? Então não é só a questão do redutor, é questão também da sinalização viária também, que em alguns lugares é bem precária. A gente sabe que a administração começou a executar um trabalho aí de sinalização na cidade, mas a demanda ainda é grande, tem muitos lugares aí que necessitam urgente de sinalização, tanto vertical quanto de solo, redutores de velocidade mesmo. Eu não estou questionando o fato de tem ou não que instalar o redutor nesse local onde ocorreu o acidente, né? A questão é outra, a questão é a falta de fiscalização, a instalação que está sendo feita em desacordo aí com normas estabelecidas pelo CONTRAN. Os redutores estão sendo instalados fora do padrão, né, exigidos pelas normas do CONTRAN. Enfim, é isso que eu cobro do poder público, uma atenção, né, até porque isso é um problema de segurança dos motoristas, né, e a gente tem que exigir que o poder público aí faça o trabalho dela, que é acompanhar aí e fiscalizar o trabalho que essas empresas vêm executando aí dentro do município, na nossa cidade. Era isso. Obrigado. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Está autorizado. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. O requerimento que eu quero fazer aí, acredito que é uma vitória aí da Câmara Municipal, uma vitória do sindicato, dos servidores municipais, algo de grande interesse aí dos servidores. Semana passada a gente começou aí a fazer a discussão dos projetos de lei referente à reforma administrativa. E já na semana passada, todos os vereadores aqui colocaram o posicionamento no sentido de favorecer aí o pedido do sindicato de fazer a retirada dos projetos de lei referente à reforma administrativa. Todos os vereadores aqui, acho que foi unânime nesse posicionamento. A gente, na manhã de hoje, a gente teve uma reunião com o prefeito Saulo, onde a gente reforçou esse pedido. Inclusive, nesta reunião, os vereadores informaram o prefeito Saulo que a gente ia estar fazendo o protocolo de uma comissão temporária de assuntos relevantes, maneira pela qual, nessa comissão, a gente estaria pedindo a suspensão do trâmite dos projetos de lei que foram protocolados pelo senhor prefeito. Então, a ideia dos vereadores naquilo que cabia, onde compete aí o limite dos vereadores, a gente estava tentando encontrar uma solução aí que atenda o pleito dos servidores. E agora, com muita alegria, acabo de receber um ofício por parte do Poder Executivo, e o meu requerimento é de fazer o protocolo desse ofício, onde o senhor prefeito, atendendo o pedido dos vereadores, atendendo o pedido do sindicato, atendendo o pedido dos servidores, dos professores, hoje eu tive a oportunidade de conversar Eu queria aqui, nessa oportunidade, agradecer o professor Rafael Leme. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o professor Rafael. O professor Rafael e o Celso Mendes também teve na reunião hoje. Eles ajudaram aí a gente fazer a redação dessa proposta, dessa comissão, que ia forçar, de uma certa forma, a prefeitura fazer a retirada do projeto. E é com muito orgulho que eu informo vocês, e como líder do governo, que a gente está fazendo a retirada dos projetos de lei número 15, número 16, número 17, número 18 e número 19 de 2018,
todos referente à reforma administrativa. É isso. Então foram retirados os projetos a pedido. Então, retirado os projetos 01518, 01618, 01718, 01818, 01918, o pedido do Poder Executivo, senhor Prefeito Municipal. Retirados os projetos. Só como líder de governo, eu queria aqui, primeiramente, agradecer ao prefeito Saulo, né, que mostra aí que tem humildade, né, de atender o pedido dos servidores, de atender o pedido dos vereadores. Demonstra também, dessa maneira, que ele realmente quer discutir esse projeto com calma, com tranquilidade. Informar os servidores, e a gente vai tornar público, que na criação da comissão, dessa comissão de assuntos relevantes, a gente já discutiu com o Poder Executivo dias, datas, para fazer a discussão junto do servidor. Então, a gente vai tornar público isso. Já está aqui, ó, a data e o horário. São mais de 20 reuniões. A gente vai fazer isso de forma segmentada, né, só para ter uma ideia. Por exemplo, proposta inicial nossa de data aqui, que foi construída junto com o Poder Executivo, é que no dia 28 de maio, às 9 horas da manhã, a gente faça a convocação de parte aí dos servidores da educação e a gente converse lá no CIEM. A gente vai fazer a convocação através da comissão. No dia 4 de junho, às 9 horas da manhã, a gente vai falar com a saúde. No dia 7 de junho, às 18h30, a gente fala com a educação, com aquelas pessoas que não poderiam naquele período. Então, a gente já marcou aqui diversas reuniões para que todos os servidores tenham condição de conversar, de entender o projeto, de debater o projeto e de fundamentar a decisão dos vereadores pela aprovação ou não do projeto, né? Então, queria aqui agradecer ao prefeito Saulo, que já disponibilizou as datas aí junto da comissão, e parabenizar aqui cada vereador que fez a reunião, que solicitou, que pediu, que teve o empenho aí de atender ao pleito do Sindicato dos Servidores. É isso aí. Eu agradeço, prefeito Saulo, então. Requerimento 57/2018. Requer informações sobre a previsão de obras para a pavimentação das vias públicas do bairro Jardim Paulista, especialmente da rua Ribeirão Preto, neste município. De autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, o presente requerimento da presidente Roberta Barsotti. Existe algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Esse vereador. Pela ordem, com a palavra, 10 minutos. Não, é só parabenizar a vereadora Roberta Barsotti, mesmo porque eu estive no local também, eu fiz uma indicação que a Sua Excelência assinou, no dia 13/3, já faz 2 meses e até que lá realmente está muito ruim mesmo. Parabenizar e gostaria de assinar junto. Está autorizado a assinar, já tem bastante cobrança já dessa rua, tem um certo tempo, né? Então, o motivo do requerimento é por isso, que os moradores do Jardim Paulista estão frequentemente fazendo essa solicitação. Está autorizado. Mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento número 58/2018. Requer informações sobre a previsão de obras para a pavimentação da estrada do Maracanã, bairro Maracanã, neste município. De autoria da vereadora Roberta Barsotti.
Em discussão, o presente requerimento da presidente Roberta Barsotti. Algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Aqueles que concordam com o requerimento, permaneça como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 59 de 2018. Requer cópia do contrato administrativo 77/15, firmado pela Prefeitura junto ao FZX Consultoria. Requerimento de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini. Em discussão, o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? O vereador Daniel Martini, 10 minutos com a parte. Manifestar aqui meu contentamento com a decisão do governo de retirada dos projetos referentes à reforma administrativa, mas vou falar especificamente em tema livre sobre isso, então vou me ater à questão do requerimento. O requerimento diz respeito ao contrato firmado com a FZX Consultoria Limitada. FZX é a empresa que elaborou o projeto de lei da reforma administrativa. E diante das informações que nós recebemos dos servidores, do sindicato, acerca do tempo que esse projeto vem sendo elaborado, as conversas, reuniões e tudo mais, que culminou hoje com a retirada dos projetos da Câmara, porque obviamente o processo de construção da legislação não foi bem elaborado, porque se tivesse sido elaborado não teriam retirado os projetos da Câmara. Eu estou requerendo cópia integral desse processo administrativo. Nós queremos entender, como enquanto Câmara Municipal, como foi feita a contratação dessa empresa, quais os valores dispendidos pela administração pública municipal em referência a esse contrato, para o serviço que foi prestado. E vamos aguardar as informações do Poder Executivo no prazo regimental. Obrigado, senhora vereadora. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o presente requerimento, oficia-se. Não existe mais requerimentos protocolados nessa sessão. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e do autor das indicações. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Eu gostaria de solicitar ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações dessa noite. Gostaria só de dar destaque, pedir a leitura para as indicações 883, 884 e 885. Indicação 883/2018, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, efetue a manutenção da rua Tietê, no Jardim Paulista, neste município. Indicação 884/2018, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, realize o serviço de tapa-buracos na rua Araraquara, Jardim Paulista, nesse município. Indicação 885/2018, autoria Roberta Barsotti, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, realize o serviço de tapa-buracos na Avenida Paulista, Jardim Paulista, nesse município. Só dando destaque, porque os moradores do Jardim Paulista estão um pouco descontentes, então, por isso, o requerimento da Rua Ribeirão Preto e desses 3 pedidos de indicação na Rua Tietê, na Rua Araraquara e na Avenida Paulista, do Jardim Paulista.
Coloco em votação o requerimento para dispensa da leitura das indicações. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a dispensa da leitura. Encaminho ao senhor prefeito as indicações. Passo a palavra agora para o primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Moção de pesar pelo falecimento de Luiz Carlos de Oliveira Santos. O vereador que abaixo subscreve, cumprindo com as formalidades regimentais, propõe ao plenário da Câmara Municipal da Estância de Atibaia a inserção em ata dos trabalhos da presente sessão, os votos de mais profundo pesar pelo falecimento de Luiz Carlos de Oliveira Santos, no dia 21 de maio de 2018, nessa cidade. Luiz Carlos de Oliveira Santos é um menino jovem, de 26 anos de idade, estudante, morador do bairro São Felipe, filho de João Rodrigues dos Santos e Maria dos Anjos de Oliveira Santos. Os amigos e conhecidos que conviviam com seu modelo de vida e exemplo, sente a profunda falta que deixará com o seu partir, tão precoce e repentino. E este vereador que abaixo assina não poderia deixar de abraçar os familiares e amigos, com voto de pesar, rogando a Deus que os conforte. Luiz era jovem, sonhador, educado, gentil e amável. Cursava o 3º ano de Publicidade e Propaganda na Unifaat e tinha o objetivo de trabalhar na área de marketing político. Por essa razão, em janeiro deste ano, foi contratado para realizar estágio na área de comunicação, através do PCdoB, razão pela qual surgiu a oportunidade de me acompanhar no mandato de vereador. Diante de todo o seu carisma, da força de vontade, da dedicação que possuía, não tenho dúvida sobre o excelente profissional que iria se tornar. Infelizmente, por uma triste fatalidade, teve sua vida abreviada em um trágico acidente de moto, na madrugada de segunda-feira. E neste momento, entristecido pelo acontecimento, oferecemos nossas condolências aos familiares e amigos deste magnífico jovem, expressando nosso profundo pesar pelo seu falecimento. Moção do vereador Michel Ramiro Carneiro. A presente moção está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir? Este vereador. Com a palavra, vereador Michel Ramiro Carneiro, por 10 minutos com a partes. Quem não conhecia o Luiz trabalhava comigo no gabinete. Ele tinha 26 anos de idade, estava estagiando aí através do partido, queria trabalhar na parte de comunicação, e o partido deu uma oportunidade para ele aí de aprendizado, e ele me acompanhava nas ações aí do mandato. Era um assessor ad hoc, vamos dizer assim. Ele praticamente vivia comigo, né? A gente trabalha muito, além do trabalho na Câmara, né, da sessão, a gente tem diversas outras ações, né, e a assessoria sempre está muito junto com a gente. A gente até constata, assim, de uma certa forma, que a gente fica mais com a assessoria do que com a nossa própria família. Eu tinha o Luiz mais presente na minha vida do que, às vezes, meus próprios filhos. E a partida dele ontem, assim, de forma tão precoce, é uma dor que eu não consigo explicar para vocês. Hoje o dia foi estranho. Porque o Luiz não estava ali com a gente. Mas eu queria, através dessa moção, prestar uma homenagem para o Luiz, menino jovem, trabalhador, dedicado, menino que tinha um futuro brilhante, amável. Todo mundo gostava do Luiz, todo mundo, um menino muito carismático, muito reservado.
muito educado, muito amável, e eu, através dessa moção, queria fazer uma homenagem a ele. Fazer uma homenagem a ele e que essa homenagem seja encaminhada à família, que Deus conforte o coração de todos os amigos, dos familiares, da Luciana, a namorada do Luiz. Eu tenho certeza aí que o Luiz, para quem é cristão, sabe que o Luiz está num bom lugar agora, num lugar que ele merece, do lado de Deus. É nisso que eu acredito. Luiz, muito obrigado, e você vai estar sempre presente no meu coração. Hein? É isso. Obrigado. Existe mais algum vereador interessado em discutir a presente moção? Este vereador. Vereador Fabiano de Lima. Gostaria de pedir o autor para estar assinando em conjunto essa moção. A gente que estava todo dia com o Luiz aqui na cama. Acordar uma segunda-feira, a primeira notícia de falecimento de um colega que, como o Michel falou, sempre sorridente, sempre brincando com a gente, né? Tenho muita amizade com o pai dele, lá no bairro de São Felipe, e a gente viu pelo o velório ontem quantas pessoas, né? Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas tristes, como o menino era do bem. Então acho que é um mínimo que a gente pode fazer aí pelo sofrimento da família. Então gostaria de estar assinando em conjunto com o vereador. Existe mais algum vereador interessado em discutir a presente moção? Esse vereador. Vereador Sebastião. Pedi licença para o autor Michel Carneiro para poder assinar junto essa moção, porque é a única coisa que eu sei, que é uma ida que não tem remédio. Então, eu acho que todo mundo sofre com isso. Você deve estar sofrendo muito com isso, porque ele convivia com você praticamente diariamente, porque o seu gabinete é perto do meu. Ele também passava em frente ao meu gabinete e nunca deixou de cumprimentar, educado, simpático, garoto, que Deus tenha ele no bom lugar. Tá? Então, se você puder, eu autorizo a assinar junto com você e desejar para a família o melhor possível, o melhor consolo possível. Existe mais algum vereador interessado em discutir a presente moção? Esse vereador. Gostaria também de assinar a moção, em conjunto com os outros vereadores. O Luiz, apesar do pouco tempo que estava ali prestando essa assessoria para o Michel, era nosso companheiro ali de porta, né? Meu gabinete fica bem em frente a Michel, era nosso companheiro de porta, nosso companheiro de café. Um menino, né? Um jovem que infelizmente deixa, principalmente a quem conviveu com ele, deixa muitas saudades. Era isso aí, obrigado. Mais algum vereador interessado em discutir? Este vereador. 10 minutos com a partes. Gostaria também de prestar aí a minha solidariedade aí aos familiares, aos amigos, principalmente ao vereador Michel, né, que com certeza está sentindo muito aí a perda precoce, né, do Luiz. Eu, pelo pouco tempo que pude conviver com ele, notei, né, apesar de ser um rapaz bastante reservado, né, sempre educado, né, enfim, a gente também sente muito aí pela perda do Luiz, né, e que Deus conforte aí o coração dos familiares, do amigo aí, do nobre vereador e amigo aí, Michel. Então, Michel, peço para assinar em conjunto a moção. Mais algum vereador interessado em discutir? Este vereador. Michel, queria também assinar junto essa moção aí e desejar meu sentimento à família, né, do Luiz, uma pessoa jovem, né, uma pessoa que tinha um futuro grande pela frente aí, né. Felizmente deixou a gente aqui, mas onde ele estiver aí Deus está guardando um bom lugar para ele aí. É só isso, presidente. Mais algum vereador? Esse vereador. Michel, também gostaria de assinar junto, né, e falar para você, acho que perder um companheiro que a gente vê todo dia não é fácil não, ainda mais do seu lado, né, o Luiz, a gente sempre brincava e almoçar junto lá no Toninho, né, e essas lembranças acho que vai ter que ficar. E desejar conforte às famílias, aos pais, né, a gente estava no velório ontem, foi uma coisa muito triste, né, um rapaz de 26 anos, e gostaria de estar assinando junto e falar para você, força, a gente está aqui, a gente vamos estar junto, a nossa luta é grande aqui dentro.
né, Michel? E espero que apareça mais algum aí, que você vai conseguir passar por isso. A gente passa, não é fácil não, tá, Michel? E estamos juntos aí, tá? Mais algum vereador interessado em discutir? Esse vereador. Só queria também pedir para assinar junto, Michel. Prestar meus sentimentos aos amigos, familiares e pedir a Deus um momento que dê paz e tranquilidade ao coração da mãe, porque o resto da vida ela vai carregar esse sentimento de perda. Obrigado. Mais algum vereador? Esse vereador. Em primeiro lugar, externar minhas condolências aos familiares do Luiz. Eu recebi a notícia ontem acerca do falecimento dele no evento promovido pela prefeitura. Num primeiro momento nós não sabíamos de quem se tratava, né? O Michel ele conta com o apoio de alguns assessores que não fazem parte do plantel de funcionários da Câmara Municipal por conta das ligações com o partido, e nós não sabíamos quem havia de fato falecido, e ficamos, em certo momento ali, angustiados por saber e também poder externar nossas condolências, em primeiro lugar, aos familiares, ao vereador Michel. Tive a oportunidade de conversar hoje à tarde com ele, e também ontem ainda já havia externado os meus sentimentos. E quando ocorre uma fatalidade como essa, é muito difícil para todos nós. A gente às vezes quer buscar respostas, muitas vezes a gente questiona de forma indevida, mas o fato é que sempre que ocorre uma tragédia, é um momento para todos nós refletirmos de fato o que é a nossa vida, né? Qual o nosso papel aqui, a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida, porque a nossa vida é muito breve, ela já é breve por natureza. Se nós contarmos aí, com sorte, viveremos 80, 90, quem sabe 100, com muita sorte. E o que é isso perto de toda a eternidade, perto de toda a história da humanidade? Nada. Em alguns casos, como esse, a vida ainda é abreviada, de uma forma inexplicável, mas como o vereador bem colocou, de acordo com a fé que o senhor disse que o Luiz tinha, com certeza, tudo ocorre sob um controle de Deus, que a gente às vezes a gente não entende, mas de fato acontece. Então, a questão é, em primeiro lugar, desejar os nossos sentimentos aos familiares, em segundo, fazer uma reflexão sobre de fato como nós temos encarado a vida, e entender que é somente aqui que a gente pode realmente tomar as decisões que definirão o nosso futuro, como o vereador Michel bem colocou, e eu espero de fato que o Luiz hoje esteja na presença do nosso Senhor, como cristão que sou e como aquilo que acredito. Obrigado, senhora presidente. Gostaria de pedir também ao vereador Michel Carneiro para assinar a moção, e concordo com a fala de todos os vereadores aqui. E o que eu posso dizer, Michel, é que bom que você e o seu partido pôde dar oportunidade para ele em vida. A vida é feita de momentos, e em todo momento a gente está encontrando jovens e pessoas extremamente talentosas ao nosso redor, né? A vida pública nos traz essa vantagem, vamos dizer assim, de encontrar pessoas tão talentosas que se junta a cada um dos vereadores, né? Não só o Michel, mas acredito que todos aqui, tem jovens que estão sempre perto de nós, procurando colaborar, e porque se identificam com a nossa luta. Que bom que você pode dar essa oportunidade para ele, né? E desejo também força à família e a toda a sua equipe, e aos assessores daqui também, né? Que tinham amizade, todos eles tinham bastante amizade com ele. Então é isso, e pedir para assinar em conjunto também. Existe mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir essa moção, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão. Aprovada a presente moção. Não existe mais moção protocolada nessa sessão.
Solicito ao primeiro secretário para que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Daniel Martini. Com a palavra, por 10 minutos, com a partes. Quero utilizar o tema livre hoje para falar ainda sobre a reforma administrativa e o expediente que foi apresentado hoje pelo nobre líder do governo. Em primeiro lugar, eu quero salientar o meu contentamento com essa decisão do Poder Executivo. Quero parabenizar o Poder Executivo por ouvir o Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura, por ouvir o Sindicato dos Professores, por ouvir os servidores de uma forma geral, por ouvir essa Câmara Municipal, que na última terça-feira, pelo menos na minha fala, fiz questão de ser enfático, dizendo que o desejo da Câmara, o meu desejo, e depois tive a oportunidade de saber que era o desejo dos meus pares também, de que o Poder Executivo retirasse esses projetos de tramitação da Câmara. Não porque somos contra os projetos, não porque os projetos têm ilegalidades flagrantes, até porque não houve tempo hábil para a discussão disso, mas por uma simples razão: esses projetos precisam ser rediscutidos e precisam ser apresentados de uma forma clara e decente ao funcionalismo público da Prefeitura. Isso não aconteceu até o presente momento. Então, tive informação hoje, acredito que como todos vocês, acerca dessa mudança de direção dos caminhos do Poder Executivo. Parabenizar o sindicato pela luta fervorosa, que eu sei que hoje à tarde tiveram em reuniões praticamente a tarde toda com o Poder Executivo, junto com as comissões que participaram dos trabalhos. Parabenizar o Sindicato dos Professores pelas manifestações muito coerentes também publicadas, pela organização, pela presença na Câmara Municipal. Parabenizar todos os servidores que, independente de estarem ligados umbilicalmente com o sindicato ou não, mas estão aqui marcando presença e requerendo uma explicação clara da Prefeitura. Então, essa é uma vitória da união e da mobilização dos funcionários da Prefeitura de Atibaia, dos servidores de Atibaia. Essa é uma vitória de vocês. Semana passada, quando nós conversávamos com alguns de vocês, e eu disse a um deles, que é meu amigo, eu falei: vocês precisam se unir, os sindicatos precisam conversar, a educação, os funcionários da infraestrutura, do SEDEC, vocês precisam se unir e dizer ao prefeito que vocês querem conversar sobre o projeto. E a postura, no primeiro momento, foi extremamente refratária. Não, Daniel, você sabe que isso não vai acontecer. Eu falei: como não vai acontecer? Não, não vai, não dá para conversar com todo mundo, são 3.000 funcionários, cada um tem um turno, tem um horário. Eu falei: não é possível que vocês não consigam conversar. Vocês têm que se unir, porque a força do sindicato da prefeitura, dos funcionários, dos servidores, ela tem que ser respeitada. E vocês não estão pedindo absolutamente nada além do que, não é nem o que é direito, é o que é um mínimo de respeito com vocês. Vocês não estão, a única coisa que vocês pediram semana passada para nós aqui: por favor, nos respeitem. Foi isso que vocês pediram. E eu fico muito feliz, porque apesar de ser o óbvio, eu fico muito feliz que a Prefeitura voltou atrás. Fico muito feliz que o prefeito deu um passo atrás. Ainda que talvez não de forma pública e pessoal, também porque não teve a oportunidade, mas o prefeito reconheceu que houve um equívoco no encaminhamento desses projetos à Câmara Municipal. Isso é uma vitória muito grande, uma vitória dos servidores, e vocês têm que comemorar. Comemorar porque, de fato, a Prefeitura hoje mostrou respeito. Falou assim: opa, acho que a gente pisou na bola. Parece que nós talvez imaginássemos que tivesse sido discutido, mas não foi. Pelo que eu entendi, a empresa que elaborou também os projetos participou das conversações, salvo engano, ou pelo menos mandou informações acerca disso. Mas, de fato, existe uma reviravolta nesse processo como um todo, e esses projetos de lei foram retirados da Câmara Municipal. Quero parabenizar todos os vereadores, porque eu sei que vocês se manifestaram de forma uníssona também, especialmente a base do governo, e isso é importante. Mostra o papel independente da Casa de Leis, e quando a Câmara se une e mostra ao prefeito que as coisas têm que ser feitas da forma correta, não existe outra alternativa para o prefeito se não fazer da forma correta. Isso é uma vitória dos vereadores, dos posicionamentos de vocês, vereadores da base. E aí quero parabenizar a postura do Michel, líder do governo, que encabeçou essas conversas com o Poder Executivo e hoje trouxe essa belíssima notícia para nós na Câmara Municipal. Feito esse primeiro esclarecimento quanto à minha alegria da notícia que nós recebemos, e muito feliz por vocês, funcionários da Prefeitura, todos os servidores aqui presentes,
eu entendo que nós tínhamos um plano B. A Câmara tinha traçado um plano B. Qual era o plano B? O plano B é, se o Poder Executivo não ouvir os servidores, o que para mim era algo impossível de acontecer, mas o que nós tínhamos de informação é que o Poder Executivo não ouviria os servidores, a Câmara traçou um plano B. Qual seria esse plano B? Seria proposta uma comissão de assuntos, comissão temporária de assuntos relevantes, cujo objeto dessa comissão seria a análise desses projetos que compõem a reforma administrativa, com a realização de reuniões segmentadas, como o nobre vereador líder do governo Michel colocou, com todo o funcionalismo público, mais de 20 reuniões previstas, até que todo o conteúdo da legislação fosse exaurido, o debate fosse exaurido, né? As pessoas tivessem amplo conhecimento daquilo que seria votado e pudessem se manifestar de forma contrária ou favorável à mudança que a Prefeitura propõe. Ocorre que esse era o plano B. O plano A foi atendido, que seria a retirada dos projetos. Então, eu gostaria, inclusive, de, na minha opinião, acredito que seria sensato, pelo menos da nossa parte, a Câmara sim criar essa comissão de assuntos relevantes, que acredito que ainda não foi proposta, mas nós criarmos essa comissão de assuntos relevantes, mas ainda não iniciarmos as reuniões segmentadas com o funcionalismo. Por quê? Nós requeremos que o projeto fosse retirado pelo Poder Executivo, para que o Poder Executivo, por meio da Secretaria de RH, por meio do prefeito, Secretaria de Governo, quem o prefeito quisesse, fizesse uma apresentação oficial dessa legislação aos funcionários, para que vocês soubessem do que está se tratando. E aí, após isso, obviamente, ajustes podem ser feitos ainda antes do encaminhamento do projeto à Casa de Leis, mas que o Poder Executivo, de fato, realize isso. Porque o simples fato do Poder Executivo retirar, mas não tomar essa providência, não adianta nada. Se assemelha à simples suspensão da tramitação dos projetos de lei, que era o plano B, que o nobre vereador Michel tinha muito bem conversado com o sindicato dos professores hoje na parte da tarde, acredito também com o sindicato, se não chegou a conversar, iria conversar com o sindicato da prefeitura. Então esse seria o plano B. Se o Poder Executivo retirou, entendo que essa Câmara tem que sobrestar, se for o caso, até a criação dessa comissão, né? E essas reuniões, essas agendas que foram pautadas, também devem ser sobrestadas. Por quê? Poder Executivo, Secretaria de RH, a empresa contratada para elaborar os projetos, tem que fazer a apresentação disso aos servidores. Ponto. Para que todo mundo tome pé daquilo que consta no projeto de lei. Pelo menos minimamente. Não quero ler os 300 artigos que tem lá, tá bom, então vamos dizer assim, o que vai mudar? Vai mudar isso para isso, assim, 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 assim. Nos explique sobre o fundo de pensão própria, que não tem nada a ver com o estatuto. Vamos separar as coisas, hein? Desde já. A pessoa fala estatutário, já acha que é fundo de pensão, não tem nada a ver. Você pode ser regime estatutário e vinculado ao regime geral da Previdência. Então, como eles não dão informação, gera desinformação. Desinformação gera tumulto, gera pânico, gera insegurança, gera aquele caos que nós vivíamos semana passada aqui de insegurança. Então a prefeitura tem que dizer com clareza o que é uma coisa, o que é outra coisa, o que é banana, o que é abacate, o que é maçã, explicar exatamente isso com clareza para todos os servidores. Feito isso, ok, exaurimos essa etapa de discussão que já deveria ter sido feita, porque esse projeto tramita interna corpus da prefeitura há mais de 2 anos, salvo engano. Quanto? 2015, 3 anos. Então, 3 anos, vai fazer aniversário, né? De 3 anos, olha só, daqui a pouco está andando, falando sozinho. Então, esse projeto precisa ser, o que deveria ter sido feito há 1, 2, 3 anos atrás, tem que ser feito agora com clareza pelo Poder Executivo. Depois disso, o projeto tem que ser reencaminhado para a Câmara. E aí a Câmara parte para uma agenda de discussão de audiências públicas com funcionalismo. Se a Câmara, se os nobres vereadores entenderem que é importante a criação dessa comissão temporária de assuntos relevantes, nesse momento, para poder participar, acompanhar e até mesmo fiscalizar de uma certa forma como está sendo conduzido essas tratativas, ainda que não seja a função principal da Câmara Municipal, né? Porque isso é uma relação de respeito, essa questão de apresentação dos projetos da Prefeitura aos servidores é uma questão moral, é uma questão de respeito, não é uma questão de legalidade propriamente dita. Tá? Mas ainda que seja só isso, e se a Câmara quiser acompanhar de perto por meio dessa comissão,
Acho que vale a pena a criação dessa comissão de assuntos relevantes, mas a pauta de reuniões segmentadas com os servidores, isso eu acredito que deve ser sobrestado nesse momento, até que a prefeitura faça pelo menos uma apresentação mínima daquilo que ela quer com essa legislação para os servidores. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador interessado em discutir? Perdão, existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Michel Ramiro Carneiro. Vereador Michel Carneiro, 10 minutos com a partes. Daniel, em boa parte eu concordo com o posicionamento que foi proferido por Vossa Senhoria. Acho que é o posicionamento de todos os colegas, não quero repetir aqui. Acho que a gente foi enfático desde a semana passada de que a gente acreditava que a prefeitura precisava acatar o pedido do sindicato, acatar o pedido dos servidores municipais, acatar o pedido aí do sindicato dos professores e fazer a retirada desse projeto. Agora, quanto à questão aí da Comissão Temporária de Assuntos Relevantes, como eu disse na minha fala, quando eu informei que a gente fez a retirada aí dos projetos, a gente tinha uma proposta até para tentar encontrar uma solução que ia de encontro aí com a vontade do servidor, e a proposta nossa está aqui, eu ia fazer o protocolo na ordem do dia. A proposta era fazer a criação da comissão temporária de assuntos relevantes. Nessa proposta inicial nossa aqui, era suspender o trâmite do projeto, para tentar, dessa forma, dentro da nossa competência, atender aí o pedido dos funcionários, dos servidores. O que acontece? Eu não vou fazer mais o protocolo, até porque a situação mudou e o projeto foi retirado. Porém, no que eu penso de forma diferente de Vossa Senhoria, é de que eu acredito que os vereadores precisam já, desde agora, participar das discussões referente à reforma administrativa. A gente não fazer as reuniões de forma segmentada, não participar, a comissão não participar, eu acho que tira, de uma certa forma, o direito e a legitimidade que nós, vereadores, possuímos de fazer a defesa do servidor público. A criação da comissão e participar das reuniões, de uma certa forma, no meu entendimento, é um dever dos vereadores. A gente precisa entender esse projeto, a gente precisa participar dessa caminhada aí junto dos servidores, conhecer de forma profunda o projeto e, já dentro das reuniões da comissão, ir pegando subsídios que os servidores entendem que é necessário para a gente modificar o projeto, e a gente já ir lutando, já fazendo a construção dentro dessa comissão. Até porque isso dá ainda mais força aos servidores municipais. O que deu força ao sindicato, o que deu força ao sindicato dos professores, o que deu força aos servidores na retirada do projeto, foi o posicionamento desde o início dos vereadores pela retirada do projeto. E o que vai dar força na construção de uma legislação aí que atenda aos anseios dos servidores públicos, tenho este vereador aí a convicção de que a nossa participação é importante aí para proteger os interesses do servidor público, para proteger os interesses da sociedade de uma forma geral e tentar aí, com a nossa participação, construir uma legislação que seja favorável à administração pública, à sociedade e aos servidores públicos. Então, o meu posicionamento é contrário nesse sentido de a gente esperar. Não, acho que a gente não tem que esperar, não. Vamos fazer a reunião, vamos segmentar as reuniões. A gente já tem aqui, como eu disse no início, as datas reservadas por parte da prefeitura, porque a gente vai acompanhar. Quem tem que apresentar é o prefeito. Quem tem que apresentar é o Poder Executivo. É o Poder Executivo que precisa fazer essa apresentação. A empresa, o RH, né, é a prefeitura que precisa apresentar. Mas quem vai coordenar isso, quem vai acompanhar de perto, quem vai cobrar para que isso aconteça, quem vai estabelecer a forma que isso vai acontecer, eu acho que pode ser a gente, pode ser os vereadores. O plano B era viável, era possível, e eu acho que era necessário, mas não deixa de ser necessária a nossa participação. Então, a proposta deste vereador é de que a gente faça aí o protocolo, agora pode ser com mais calma, de que a gente faça o protocolo criando a comissão temporária e que a comissão já faça
as reuniões junto dos servidores, até porque a gente tem esse poder como comissão de convocar o servidor, para o servidor participar, né, para o servidor comparecer aí no horário de trabalho, né, para não ter falta. Então a gente tem essa competência e essa condição através da comissão, e eu acredito que a gente precisa fazer isso. Então a minha proposta bom, parabéns, prefeito, por atender o pedido dos servidores, por atender o pedido dos vereadores, mas tenha aí a certeza de que os vereadores vão continuar acompanhando esse projeto de perto, de que nós vamos fazer as reuniões, e quantas reuniões forem necessárias para discutir isso com o servidor, e que a gente está à disposição aqui do servidor para fazer a defesa da carreira aí dos professores, fazer a defesa aí de todo o servidor. Então, a minha proposta vamos criar a comissão e vamos fazer as reuniões e vamos acompanhar de perto. É isso. Uma parte, nobre vereador. Por favor. Vamos lá. Talvez eu não tenha me expressado de forma clara. O que eu entendo que é imprescindível e não pode deixar de acontecer é o poder executivo dar satisfação para os servidores. Ponto. Se a Câmara vai acompanhar de dentro, se os vereadores estarão lá como comissão, se o prefeito vai vir dar satisfação dentro de uma reunião da comissão, para mim não tem problema nenhum. Então, deixar muito claro isso. Hoje nós não vamos divergir por causa da criação, do time da criação da comissão. O que eu acho que não deve acontecer, e aí acredito que pela sua fala o senhor também concorda com isso, é criarmos a comissão da data e sair fazendo reunião com os servidores, sem antes o Poder Executivo ou estar presente, ou reunir e falar claramente com os funcionários sobre o que ele pretende com a reforma administrativa. É uma questão moral, é uma questão de respeito, né, que o Poder Executivo demonstrou hoje, retirando a tramitação dos projetos da casa, e vai continuar demonstrando, ou vai terminar de demonstrar, a partir do momento que fizer uma apresentação oficial dessa proposta para todos os servidores. Então, a partir de então, porque o Poder Executivo pode convocar para fazer isso até o final da semana, o Poder Executivo tem condição de fazer isso por meio da Secretaria de RH, e semana que vem a gente já inicia os trabalhos da comissão, que eu sou totalmente a favor nesse ponto. Agora, se o Poder Executivo vai fazer essa apresentação oficialmente junto com os vereadores na casa, para mim não tem problema. O importante é que eles venham e que eles digam aos servidores o que eles querem. E não os vereadores sentarem com os servidores e vamos ver o que está escrito aqui. Porque isso a gente pode fazer a qualquer momento, não é esse o ponto. O ponto vai mudar o regime trabalhista da prefeitura. Tem proposta para mudança de regime previdenciário da prefeitura. Outras alterações significativas nos direitos e talvez nos deveres dos trabalhadores estão sendo repactuadas por meio dessa legislação. Quem elaborou a legislação, quem é o chefe, ou seja, quem é responsável por tudo isso, tem que conversar com as pessoas. Então, esse é meu posicionamento definitivo quanto ao assunto. Se vai ser dentro da comissão, onde vai ser, é outra história. Mas que o prefeito tem que falar, tem que falar. Senão, nós vamos fazer reunião temática. Né? Senão que nem nós temos feito já nos nossos gabinetes, recebendo as pessoas, conversando, tem isso aqui na lei, tem isso aqui na lei. Aí não adianta, aí não muda nada. Então, esse é o entendimento. Aí o senhor, como líder do governo, tem toda a legitimidade para construir isso com o governo, para saber como é que vai ser feita essa apresentação para os funcionários. Se for dentro da comissão, ótimo, estaremos presentes, acho importante. Se for fora da comissão, estaremos lá também, mas não como comissão instituída, mas acompanhando os trabalhos. Obrigado. Só uma parte. Por favor. Boa noite a todos, nobres colegas, presidente, público presente. Hoje a gente teve, como o Michel colocou, uma reunião com o prefeito, né, que foi pautado a retirada do projeto, e uma informação importante, né, que a preocupação do Daniel, acho que a preocupação de todos nós vereadores, do debate com o servidor. E nessas audiências, nessa reunião pública que ele marca, ele fala em segmentos, né, ele está conversando com vários segmentos, motorista, merendeira, educação, fiscais, e é que ele falou, ele quer conversar tem uma comissão da prefeitura responsável para essas reuniões públicas, e conversar com os 3.000 funcionários, todos os funcionários, ele quer chegar em todos os funcionários. Então ele quer apresentar o projeto e ouvir propostas também que possa fazer modificação na lei, né? Seria emenda, né, mas agora, como com a retirada do projeto, seria modificação no projeto de lei. Então ele quer debater com todos os servidores. Já é a proposta dele antes,
junto com a Câmara e o sindicato, mas agora na retirada, por isso que a importância o Michel colocou de a gente montar essa comissão, né? E acho que acompanhar, não dar as ordens, né? Até porque vai ser uma reunião pública do Executivo, mas o acompanhamento de todos os vereadores, né? Eu acho que é importante para a gente estar, não só ler o projeto, mas também de perto tirar as dúvidas, né? Ouvir o servidor junto, todo o segmento, para a gente poder ter uma clareza do nosso voto aqui. Mas então o Poder Executivo já deixou claro que ele quer debater com... Ele que vai fazer, já está marcado, já mandou ofício para o líder do governo, acho que ficou mal entendido. Ele que vai fazer, acho que ficou mal entendido pelo vereador Daniel, ele marcou já as reuniões, já pode ser mudado algumas datas, como o vereador Michel, líder do governo, falou, ele quer alguns em horário de serviço também, para não atrapalhar, sabe a dificuldade de alguns servidores. Pode esgotar falar do tema livre? tempo, eu posso falar escrevendo? Pode. Aí como tema livre então, vereador Fabiano. Não, mas eu não terminei o meu. Acabou, esgotou. Hã? Mas você perde a parte do meu então, aqui. tudo bem. Eu falo como líder do governo, então. Mas era isso que eu queria colocar, que ele vai debater, acho que ficou mal entendido pelo vereador Daniel, ele quer debater com todos os funcionários, quer tirar as dúvidas, acho que ele falou que é importante que todo funcionário saia dessas reuniões com clareza do que é o projeto e que possa ser mudado, né? Algumas coisas que a gente não deu tempo de todo mundo de ler o projeto, mas é importante o servidor também estar lendo, estudando um pouco o projeto, para quando tiver essa reunião, poder debater com a equipe da prefeitura e o prefeito. É isso. Só isso que eu queria explicar como líder do governo, senhor presidente, desculpa. Só isso que eu queria explicar, que a ideia da comissão, e a gente já conversou junto do prefeito, né, da prefeitura e do Poder Executivo, é de que quem vai apresentar dentro da comissão é o Poder Executivo. Responsabilidade é do Poder Executivo. O Poder Executivo que vai apresentar aos servidores municipais qual que é a ideia, qual que é a ideia do estatuto, qual que é a ideia do Fundo da Previdência, e vai discutir. A gente, na comissão, a gente vai acompanhar e organizar esses encontros, né? Até para que a gente tenha a oportunidade aí de estar a par do assunto, de discutir, de defender o servidor, porque ali dentro da comissão nós vamos ter legitimidade para isso. Se a gente simplesmente devolver o projeto para o Poder Executivo, a gente vira mero espectador. Eu acho que a gente tem agora aí o dever de fazer a defesa do servidor, né? A gente tem essa condição se a gente fizer isso através da comissão. Então, o que eu estou sugerindo ao Poder Executivo, como líder do governo, é de que ele faça essas reuniões em razão da retirada, que é o que a gente estava solicitando, fazer as reuniões, discutir com o servidor, mas que ele faça isso dentro dessas comissões que a gente vai criar, para que a gente, ser vereador, também tenha a oportunidade de debater, de opinar, de discutir, não como meros espectadores, mas como vereadores e como representantes do povo que a gente é. Então, é nesse sentido, e é dessa forma aí que eu estou propondo a vocês e ao Poder Executivo a construção dessas reuniões. Que a gente faça isso dentro da comissão. E, só terminando, o Poder Executivo já acatou. Se for essa vontade dos vereadores, o Poder Executivo está à disposição para fazer dessa forma. Acho que são mais de 20, né, reuniões públicas, né? A gente vai tornar público aí, assim que a gente fizer promulgar aí a comissão, mas são mais de 20 reuniões, ó. 20, né? São 20 reuniões. A proposta é começar no dia 28 de maio, fazer 2 por semana, e terminaria no dia 16 de agosto. 16 de agosto. A última seria às 3 horas com a saúde no prédio da educação. Então, 20 reuniões aí segmentadas, eu acho que o servidor merecia, de uma certa forma, esse respeito aí por parte da prefeitura. E é uma conquista aí de todos, aí, de todo mundo que lutou por isso. Parabenizar aí cada vereador que se posicionou hoje lá de forma firme, lá junto do Poder Executivo. Pela ordem, presidente, o senhor me permite uma parte, o vereador Michel? Eu gostaria de sugerir também, já que a população está aqui, para não ter aquele tapa-buraco, né? Eu sugiro uma ideia de cada partido nomeia um membro da comissão.
Então, quer dizer que aquele que tem no partido um vereador, é ele que vai ser indicado. Tá certo? Então, se por acaso tem 2 membros no partido, um vai ser indicado. Então, a comissão vai ser bem homogênea, de modo clara, para dizer que não tem 9 contra 2. Dessa vez, agora, eu quero uma comissão homogênea para poder proteger a população. Esse é o meu pedido que eu peço para Vossa Excelência. Se puder atender o meu pedido, eu fico grato. Não, a construção da redação é nossa. Eu acredito que tenha que ser dessa forma mesmo. A proposta inicial desse projeto de resolução que a gente vai fazer hoje é nesse sentido. E aí a presidente que tem o poder de fazer a nomeação, fazer a indicação aí de cada líder partidário, para que todos os partidos aqui, todos os vereadores aí tenham condição de participar. Acho que é fundamental, até porque a participação dos vereadores auxilia até o próprio entendimento dos vereadores, né? Porque apesar de todas as reuniões, o projeto ainda vai ser votado, tem audiência pública, então quanto mais se falar sobre o assunto, os vereadores participarem, fica mais fácil a nossa compreensão também, né? Porque é um assunto um pouco complexo. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Ademilson Militão. Vereador Ademilson Militão, 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público presente. Eu só queria aqui parabenizar o Sindicato dos Professores, principalmente o Sindicato da Prefeitura, que é uma das vezes, hoje em dia, é difícil da gente ouvir dizer assim, mas o sindicato realmente foi a favor. Ajudou os funcionários, parabenizar todos os funcionários da Prefeitura, os quase 3.000, porque realmente a união de vocês fez a total diferença, fez realmente a força. Vou dizer que os vereadores ajudaram, nós ajudamos também um pouco, mas eu acho que o mérito dessa conquista realmente é de vocês. É do sindicato, pela presidente Edna, é do sindicato dos professores, por todos vocês. Eu acho que agora nós podemos acompanhar, orientar, porque na realidade eu creio o projeto voltando, nós não temos legitimidade agora para estar... Eu creio que a legitimidade para estar realmente fazendo o papel do vereador naquela parte, somente acompanhando e aconselhando. Quando o projeto voltar para a Câmara, aí sim nós poderemos dizer o nosso ponto de cá. Mas podem realmente contar com o apoio desse vereador em todas as reuniões de audiência. Pretendo estar presente. E boa sorte a todos. Eu acho que realmente quem tem que ganhar são os funcionários e não a gente. Um abraço a todos. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Júlio César Mendes. Vereador César Mendes, 10 minutos com a partes. Boa noite a todos novamente. Também deixar registrado aqui também que foi uma decisão muito sábia, né, do prefeito, ao ouvir o sindicato dos servidores, né, por conta dessa insegurança aí que estava sendo gerada, né, toda essa insegurança que vinha sendo gerada por conta desses projetos, né, da mudança de regime. Foi importante, né, agora a prefeitura vai ter a oportunidade de voltar, aliás, de discutir, né, esse projeto junto com os servidores, né, esgotar aí todas as dúvidas, né, sanar, né, todas as dúvidas aí com relação ao que é tratado aí nesses projetos. Nós como vereadores agora, aliás, o plano era a suspensão, agora o projeto foi retirado, então o que a gente pode fazer agora é acompanhar aí as reuniões públicas, né, que serão realizadas aí pela prefeitura nos diversos setores aí da administração, nos diversos segmentos aí dentro da administração pública, e assim dando a possibilidade aí do servidor tirar todas as dúvidas com relação a esses projetos, né, que são bastante complexos. Enfim, parabenizar também o empenho aí dessa casa, né, a gente discutiu bastante isso hoje pela manhã, junto com o prefeito, com o corpo técnico aí da administração pública,
né? Até um pouco antes de iniciar a sessão, eu imaginava que seria o plano B, né? A suspensão, que a Câmara criaria aí uma comissão. Mas, enfim, na última hora a gente acabou recebendo a notícia que os projetos seriam retirados, e isso me deixou bastante contente também. Então, parabéns a todos os servidores aí pela luta. Boa noite. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Não existe mais vereador inscrito em tema livre. Gostaria só de ressaltar e lembrar a população que na quinta-feira, dia 24, às 9 horas da manhã, através da Escola Legislativa, será realizada aqui no plenário da Câmara, às 9 horas, a palestra em relação ao tema do Maio Amarelo. Será realizada uma palestra que é cenário de um acidente de trânsito, condutas permitidas e vedadas. E a palestrante é a Camila Tessaro, do SAMU. Então, convidar toda a população. O Conselho do Idoso também está em parceria com esse projeto, com a Escola Legislativa, e estará aqui presente. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de lei número 09/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos da Lei 4.271, de 2014, que dispõe sobre a regulamentação da atividade de comércio atacadista e varejista de ferro, sucatas e materiais recicláveis, e dá outras providências. Projeto de lei número 12/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a destinação da área de sistema de recreio para a área institucional do imóvel situado no loteamento denominado Jardim das Cerejeiras. Projeto de lei complementar número 11/2018, de autoria do senhor prefeito, que altera e acrescenta dispositivos para adequar as novas nomenclaturas das secretarias municipais, mencionadas na Lei Complementar 493, de 2006. Projeto de Lei Complementar 12/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a aprovação das cláusulas que especifica do termo de acordo coletivo de trabalho celebrado entre a Prefeitura da Estância Atibaia e o Sindicato dos Servidores Municipais, Câmara Municipal e autarquias. Coloque em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei 09/18, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Existe vereador. Projeto 9? 09/18. Eu gostaria de fazer o pedido de vista desse projeto, senhor presidente. Coloque em votação o pedido de vista do vereador Michel Carneiro. Vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista. Coloque em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 12/18, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Vereador Michel Carneiro, para discutir com 20 minutos com a partes. Esse projeto de lei, o projeto de lei número 12 de 2018, de autoria do Poder Executivo, ele altera aí a destinação da área do sistema de recreio para a área institucional do imóvel com 6.600 metros quadrados, situado no loteamento denominado Jardim Cerejeiras. É o imóvel onde está construído a escola Maria José Borges Russomano, a creche. A ideia do projeto de lei aqui é regularizar a área daquele imóvel, fazendo com que a área do sistema de recreio aí pertença também, né, se adeque aí de forma regular à área institucional da creche. Então, o projeto de lei é nesse sentido. Eu coloco aí a discussão dos vereadores. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. A gente pede a aprovação dos nobres colegas. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo mais um vereador interessado em discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão.
Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei complementar número 11/18, de autoria do senhor prefeito. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Vereador Michel Carneiro, com a palavra por 20 minutos com a partes. Esse projeto também é de autoria do Poder Executivo, é um projeto de uma certa forma simples. Ele tem a ideia de adequar os novos nomes, as novas nomenclaturas, de acordo aí com a legislação complementar de 2006, com a nova legislação que a gente aprovou recentemente. Então é um projeto que tem a ideia de apenas adequar as nomenclaturas aí com os cargos da forma correta, de acordo com as legislações que a gente aprovou aqui de forma recente. Então, projeto de lei nesse sentido, peço o apoio dos nobres colegas vereadores. Existe mais algum vereador interessado em discutir o projeto? Esse vereador. Vereador Daniel Martini, para discutir por 20 minutos com a partes. O projeto ele é relativamente simples. 90% do projeto trata de fazer a substituição do nome da Secretaria de Trânsito, acredito que por Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, e traz algumas outras anotações referente a meio ambiente, mas coisas muito simples. O que me chamou a atenção é o artigo 37, parágrafo 2º, e aí é uma questão que eu acredito que nós precisamos discutir. O artigo 37, o parágrafo 2º, essa lei, ela insere a palavra acarretará, de forma que o parágrafo fica com a seguinte redação. Ele está falando aqui da revisão e atualização do plano diretor, ok? E também aqui do plano acredito que de mobilidade urbana, enfim, mas é do plano diretor. É obrigatória a sua revisão e atualização no prazo máximo de 10 anos. Vereador, só um minuto, desculpem. 37 artigo, isso? 37. 37. Não, é que assim, é o artigo 37 da lei, mas aqui é o 15, tá? É o 15. Dessa lei que está sendo votada é o 15, mas ele faz referência ao artigo 37 da legislação que está sendo alterada, tá? Então, a redação original do artigo 37 diz o seguinte: o plano diretor terá prazo de vigência indeterminado. Parágrafo 1º diz que é obrigatória a sua revisão e atualização no prazo máximo de 10 anos. E aí agora o parágrafo 2º diz o seguinte: olha, o descumprimento dessa obrigação, qual obrigação? Revisar e atualizar o plano diretor, acarretará é imperativo automático, no meu entendimento, não tem discussão, acarretará improbidade administrativa por parte do prefeito e falta funcional grave por parte do funcionário. Acredito, posso estar errado, mas acredito que é de bom tom que nós revisemos essa situação aqui. A falta de revisão de uma legislação, ou atualização dela, ela não se configura improbidade administrativa na essência do conceito de improbidade, que é um ato de desonestidade, que é um ato de deslealdade, um ato lesivo por parte do gestor. Claro que ele tem a obrigação de fazer a revisão e a atualização do plano diretor de 10 em 10 anos, mas, caso isso não ocorra, impingir automaticamente a pecha da improbidade administrativa no gestor público, eu acho que é muito pesado. Pode acontecer de, daqui a 10 anos, nós não sabemos quem será o prefeito da cidade, mas talvez alguém que concorra numa primeira eleição, que nunca tenha passado pela cadeira do legislativo, que assuma o poder executivo e, enfim, não tenha ideia dessas obrigações que devem ser executadas por um prefeito ao longo dos anos, e não faça essa revisão, essa atualização. E aí imagina ser, condenado por improbidade administrativa por conta disso. Eu acredito que é severo demais essa colocação do parágrafo 2º. Eu acredito que isso precisa ser revisto por parte da Câmara Municipal.
Então, não sei qual é a opinião dos meus nobres pares. Se for o caso, se for do entendimento conjunto, talvez, não sei se existe a disponibilidade, eventualmente, discutir isso com o governo com mais calma, porque eu acho que é pesado demais. Falta grave para o funcionário, ok. Funcionário responsável por isso, ok, justo. Agora, improbidade é pesado demais. Obrigado, senhora presidente. Viu, Daniel? E qual seria a sugestão? Poderá? A minha sugestão, de verdade, se não tiver pressa e urgência, pedir vista. Para a gente entender o que o governo... Na verdade, não é nem o que o governo, talvez a redação anterior era ruim. E aí eu acho que o governo só atualizou a redação do que era ruim. E isso a gente tem a possibilidade de... Eu acho que poderá ficar mais ameno, sem dúvida nenhuma. Mas talvez vamos ouvi-los, talvez eles tenham uma saída mais interessante aqui. Mas se não, a gente depois, semana que vem, faz um poderá aqui, coloca um poderá, que aí talvez a recusa injustificada na revisão e atualização do plano diretor acarretará, aí sim, improbidade administrativa, mas uma recusa injustificada por parte do Poder Executivo. Então, nesse caso, se quiser também, fica uma sugestão de redação, mas a princípio pedido de vistas. Faço já o pedido de vista. Se ninguém se opõe, eu posso fazer o pedido de vista. Senão a gente pode pensar nessa redação alternativa aqui. Vou fazer. Coloco em votação o pedido de vista do vereador Daniel da Rocha Martins. Vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal ao projeto de lei complementar número 11/18, de autoria do senhor prefeito. É o 12. 12. Do 11 foi pedido vista. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei complementar número 12/18, de autoria do senhor prefeito. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Com a palavra, vereador Michel Carneiro, por 20 minutos com a partes. Para fazer um encaminhamento, o projeto de lei que dispõe sobre a aprovação das cláusulas específicas do termo de acordo coletivo de trabalho. No acordo coletivo fica estabelecido o ano que faz a discussão e o outro ano é o ano que faz apenas o repasse inflacionário. A gente está no ano do repasse inflacionário e é isso que o governo está propondo aqui, coloca os nobres vereadores à discussão do referido projeto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. Vereador Daniel Martini, 20 minutos com a partes. Reiterar as palavras do nobre vereador Michel, se trata apenas do repasse geral anual que é feito aos servidores públicos, o que nada mais é do que o famoso dissídio para iniciativa privada e os repasses, as recomposições que são feitas. Os agentes públicos, os agentes políticos também têm direito a essa revisão geral anual. E deixar claro que há muitos anos os vereadores não têm a sua revisão geral anual no seu subsídio, prefeito não tem, secretários não tem, o que tem gerado uma defasagem enorme em relação às regras constitucionais estabelecidas no artigo 37 e artigo 39 da Constituição, por conta de entendimento descabido de Poder Judiciário, Ministério Público, que muitas vezes, no meu entendimento, não tem a leitura correta do texto constitucional, e parte para ações descabidas contra o Poder Legislativo, o Poder Executivo, confundem fixação de subsídio com repasse geral anual, com revisão geral anual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos num país com uma inflação galopante, e aí vem a crítica ao projeto de lei. 1,41% de repasse geral ao funcionalismo. Eu não voto contra, porque pelo menos é 1,41%, mas quero deixar claro e registrado aqui
que 1,41% de desconto não corresponde à inflação do período. Não é possível que a inflação no Brasil no ano passado foi 1,41%, né, por tudo que a gente vê aí. Se a gente pegar só a gasolina, só o álcool, sim, eu entendo aí, né? Eu entendo, mas eu entendo que o conceito de revisão geral anual não pode ser atrelado somente a isso. Esse é o ponto. Não estou discutindo que está errado o que está aqui, tanto que eu já me posiciono a favor, né? Sim, ok, não é um ano, são 10 meses, eu entendo, mas a questão é mais conceitual, porque antecipo o meu voto favorável, não vou votar contra isso aqui, mas eu quero dizer o seguinte: os padrões que são aplicados hoje, a revisão geral da forma como é feita, ela precisa ser revista, porque ela não acompanha a recomposição que necessita do salário do trabalhador para fazer frente a todos os aumentos que existem no mercado. Se a gente pegar só o exemplo da gasolina, é insuficiente. Então eu entendo, está dentro da legalidade, o sindicato tem o aval do sindicato, desse acordo coletivo, da prefeitura, mas dentro daquilo que nós imaginamos para uma sociedade justa e coerente e para um poder público que faz essa recomposição de forma a permitir que o trabalhador tenha de fato, não é um aumento salarial, mas apenas uma recomposição em face das perdas inflacionárias, isso é muito pouco. Se isso é pouco, imagine os agentes políticos que não têm isso há quase 4 ou 5 anos, que tem uma discussão sub judice sobre essa questão da revisão geral anual. Que quem confunde revisão geral anual com fixação de subsídio são as autoridades que estão julgando o processo, né, e não essa Casa de Leis, deixar isso muito claro. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição em primeira discussão. Votação nominal, a maioria absoluta. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal à segunda discussão. Passo a palavra em tribuna livre para o senhor Júlio Aparecido Lopes, que eu acho que não veio. Ele informou na internet que ele não ia vir. Que ele não ia vir? Mas aqui ele não informou. Ok. Tá frio. Não, Então- que tem, eu vou justificar o que ele apresentou. Tem reunião do Concidate e ele queria ir na reunião do Concidate também. Aí eu pensei que ele tinha informado a presidente. Eu vi na internet. Mas ele sabia com antecedência da data. Porque Ele sempre que nunca falta, né? Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador escrito em explicação pessoal. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 29 de maio de 2018, às 18 horas. Dou a presente sessão por encerrada às 19 horas e 38 minutos e nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias dessa noite. Eu requeiro a suspensão da leitura da pauta nas 2 sessões extraordinárias. Coloca em segunda discussão. Já vou para cá agora? Coloca em segunda discussão, maioria simples, os projetos de lei números. Peraí, é só o 12? Só o 12. Ah, tá. O projeto de lei número 12/18. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Só um esclarecimento. Não precisa de esclarecimento, está esclarecido aqui, eu que não tinha visto.
Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Coloco em segunda discussão, maioria absoluta, o projeto de lei complementar 1218, de autoria do senhor prefeito. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição em segunda discussão, votação nominal, maioria absoluta. Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Beatan Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, à redação final. Nesse instante, encerro esta sessão extraordinária, às 19h41 minutos, assim como às 19h41, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores presentes. Coloco em redação final, maioria simples, o projeto de lei número 12/18. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em redação final, a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em redação final, maioria absoluta, votação nominal do projeto de lei complementar número 12/18, de autoria do senhor prefeito. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição em redação final, votação nominal, maioria absoluta. Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Beatan Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado em redação final, maioria absoluta, votação nominal, a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado nesta noite, agradeço a presença de todos vocês e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 19h43. Boa noite a todos.